Fala colorados desse canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu retorno com todas as novas informações junto ao Internacional que só joga no próximo final de semana, no sábado, contra o Grêmio, né, válido pela 30ª rodada desse Campeonato Brasileiro. O Internacional já se mobiliza toda para essa semana para conseguir enfrentar no próximo Clássico Grenal a equipe do Grêmio e com a liberação do estado do governo do Rio Grande do Sul, que liberou cerca de 60% do público do estádio Beira-Rio, ou seja, devemos ter quase 30 mil pessoas no estádio Beira-Rio presentes e apenas torcida do Internacional. E já vamos começar esse vídeo trazendo todas essas informações. Então primeiramente eu peço que tu deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados. Falado todos os recados, então já vamos começar, né, o vídeo de hoje primeiramente falando sobre as dúvidas que o Inter tem para esse Clássico Grenal. Hoje saiu uma foto no Instagram do Roberto, onde ele falou que estava fazendo tratamento no tornozelo esquerdo, aquele mesmo tratamento que deixou de fora do jogo contra São Paulo. E vendo aquela foto que ele estava fazendo tratamento no joelho, já podemos ver que aquilo não foi um migué do Roberto. Realmente no aquecimento ele sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo e por causa disso o Inter preferiu preservar o jogador para não ter uma lesão maior a longo prazo. E hoje, no dia de hoje, ele está fazendo nesse momento digamos que uma infiltração ali no tornozelo, está fazendo, digamos que uma fisioterapia para conseguir ter condições de jogar esse Clássico Grenal, e ele nem treinou no dia de hoje, nessa terça-feira. Então é um jogador que realmente vem sentindo o tornozelo e já vem sentindo um tornozelo há um pouco de mais tempo, mas é um jogador que não deve ter dúvida para jogar esse Clássico Grenal. O Moisés é um jogador que a gente tem uma dúvida para jogar esse Clássico Grenal, até porque quando saiu o boletim do Internacional a gente falava exatamente todos os jogadores que iam poder estar à disposição. Os jogadores que ficaram de fora do jogo com o São Paulo mostrava o Tyson, o Palacios, que poderiam ter chances de jogar o Grenal, só que o Moisés falaria que ele pararia por 2 semanas, e caso ele parasse por 2 semanas ele ficaria de fora desse Clássico Grenal. Mas ao que tudo indica, ele não deve ficar de fora e deve poder também jogar esse Clássico Grenal. O Moisés que deve se titular na lateral esquerda, e na lateral direita deve ter a presença, ao que tudo indica, do Gabriel Mercado, ok? Então a gente vai começar também agora trazendo todas as outras informações sobre os bastidores desse Clássico Grenal. Como eu disse, saiu hoje, no dia de hoje, né, informação não só na Gaúcha ZH, também como em outros veículos. O canal Vozes do Gigante também noticiou essa informação, que o governo solicitou e aprovou que o Beira-Rio tenha 60% de toda a sua capacidade. Para quem não sabe, o estádio Beira-Rio comporta nesse momento 50 mil pessoas, e desses 50 mil foram liberados 60%, mais de 26 mil pessoas vão estar à disposição para poder ir no Beira-Rio. Já começou o check-in para esse jogo. O check-in vai até às 11h59 da quinta-feira, então se tu ainda tem interesse em ir no jogo do Grenal, vai e já faça o check-in, porque nesse momento está aberto para todos os sócios, e caso ainda sobre ingressos, aí vai ser mostrado para as outras demais aglomerações de torcedores do Internacional que não são sócios. Mas nesse momento, para quem é sócio do Internacional, o check-in já está aberto para todas as categorias de sócio também, e como eu disse, 60%. Só que hoje teve uma entrevista do vice-presidente do Grêmio, Denis Abraão, e ele falou, né, e quando ele falou isso, ele até viu que ele errou, e aí ele acabou dando uma controvérsia. O que ele disse, né? Ele falou que estava falando ali de arbitragem, né? Ele estava dando uma entrevista pro bairrista, e ele estava falando de arbitragem com os outros jornalistas e os outros comentadores que estavam naquele programa. E ali, volta e meia, ele falou que teve uma conversa com o Gaciba no dia de ontem, ou seja, o Gaciba falou com o vice-presidente do Grêmio sobre a arbitragem, e quando ele falou isso, ele acabou falando que conversou com o Gaciba em alguns outros dias passados, e quando ele viu que ele falou exatamente sobre o Gaciba, ele acabou mudando de assunto, e aí acabou indo para outro assunto. Então o que acabou de acontecer? Nesse momento, o vice-presidente do Grêmio, já sabemos quem é o árbitro do Clássico Grenal, é Marcelo de Lima Henrique, quem vai apitar o Clássico Grenal. O Inter tem 3 jogos, 3 Grenais com esse juiz, e foram 2 derrotas para o Internacional e apenas 1 empate. Então o Inter ainda não venceu nenhum Grenal com esse juiz, e no dia de ontem o vice-presidente do Grêmio ainda conversou com o Gaciba. Então a gente tem que ficar muito de olho para a gente não ser prejudicado nesse Clássico Grenal, porque pode sim acontecer, já que o Gaciba já nos prejudicou e já nos tirou um Campeonato Brasileiro há algum tempo atrás, principalmente no último Campeonato Brasileiro, onde a gente poderia ter sido tranquilamente campeão se não fosse a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Além de tudo isso, agora a gente vai falar sobre outras coisas do Internacional, mas antes eu peço para tu, se tu não virou membro do canal, tu quer ter todas as novas informações de forma exclusiva, de forma antecipada, não esquece de virar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês.
ok? Então agora vamos falar sobre outras informações. Temos duas informações. Ontem a Chapecoense jogou contra o Corinthians lá no Itaquera e teve um jogador do Inter que se destacou bastante. Trata-se do goleiro Kehler, jogador que já desde as categorias de base internacional, está há muito tempo no Internacional. Foi um goleiro que sempre foi titular do time sub-23, chegou até a ser titular no Internacional, se vocês não se lembram, naquele campeonato gaúcho, onde o Inter lá em 2017 teve a lesão do goleiro Marcelo Lomba, teve a lesão do Danilo Fernandes, e aí veio o Kehler para terceiro goleiro, e ele conseguiu ganhar do Caxias pegando os pênaltis. E na final, contra o Novo Hamburgo, ele acabou quebrando o braço, e tanto é que no outro jogo, aí o Danilo Fernandes teve que jogar, e o Inter acabou perdendo aquele campeonato gaúcho, então ele já tinha feito uma boa temporada lá naquela época. E aí, como ele teve essa lesão, voltou para o Sub-23 e nessa temporada ele foi emprestado para a Chapecoense. E ontem a Chapecoense jogou e ele fez uma baita defesa. Ele fez várias defesas, ele foi responsável. A Chapecoense quase empatou em 0-0 com o Corinthians, se não fosse o erro da arbitragem, porque aconteceram dois lances muito polêmicos. O primeiro no primeiro tempo, quando o Renato Augusto deu, digamos que pisou no pé do jogador, só que aquele lance foi idêntico ao que o Rodinei fez lá no estádio do Rio, lá no estádio Maracanã, no Brasileirão passado, onde ele foi expulso diretamente e aí o Internacional nem pôde reclamar. Só que nessa vez aconteceu de novo a mesma coisa, só que dessa vez com o jogador da Chapecoense que foi pisado e o juiz deu apenas cartão amarelo. E depois o juiz, no final do segundo tempo, ainda deu 10 minutos de acréscimo e isso fez a Chapecoense não aguentar todo o jogo, mas graças ao Kehler evitou que poderia ser uma goleada. O Kehler fez diversas defesas, se vocês verem aí os melhores momentos desse jogo, o Kehler fez inúmeras defesas e quase garantiu o empate desse jogo, que ia ser muito importante para o Internacional. Agora o Corinthians tem 44 pontos, nesse momento passou o Internacional e está em sexto lugar, e agora o Inter tem a sétima colocação. E o goleiro Kehler, eu conversei com um empresário de jogador que se chama Jorge Machado e ele vai retornar para o Inter ao final dessa temporada e ele deve ser o goleiro reserva do Daniel. Ok? E agora, para trazer agora a última informação, e não é tanto uma informação, tem um jogador no Sport, o Sport que ganhou a última partida por 2-0, tem um jogador que mudou o time do Sport, é um menino, né, que também já foi várias vezes convocado para a seleção olímpica, e eu, se fosse o Internacional, eu ia atrás desse jogador, que não é um jogador caro. Eu tô falando do Gustavo Florentin. É um jogador, né, muito importante para a equipe do Sport, um jogador ainda muito novo, tem um contrato longo com o Sport, vale deixar muito bem claro, mas como é um time de não tanta expressão, o Inter poderia sim trazer esse jogador, e é um jogador que poderia mudar sim o Internacional. O Gustavo Florentin é um baita de um jogador, é um jogador que consegue e conseguiu mudar. Para quem não sabe, o Sport ganhou a sua última partida ainda lá na última rodada, né? E o Sport agora foi para 30 pontos e ficou muito melhor na tabela, tá com 30 pontos, conseguiu ali ficar na 17ª posição. É um menino que tem 19 anos de idade, tem 1,78 m e joga tanto de meia como ponta esquerda, que é uma posição muito parecida com o Internacional precisa. Tem nesse momento, né, no Campeonato Brasileiro, já tem 21 jogos, né? É um jogador que consegue jogar bastante jogos no Campeonato Brasileiro e não se machuca, né? E nos últimos 10 jogos ele teve uma assistência e 2 gols com esse time do Sport Recife, que não é nenhuma, digamos, habilidade. E ele tem como característica, né, de jogar com o meio, jogar aquele meia central. E é um jogador que o Inter precisa para a próxima temporada e era o nome que eu buscaria, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal. E agora às 6 horas da tarde tem live lá no canal do Papo SI, onde vamos sortear uma camiseta do Internacional. Então um grande abraço, valeu, falou e fui!